Queridos amigos e irmãos, um grande abraço para vocês. O título da mensagem de hoje é o seguinte: trocou o palácio por uma pocilga. Em Lucas 15, 12, parte B, diz assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O Senhor Jesus Cristo certa vez estava sendo criticado pelos fariseus, pelos escribas, porque ele estava pregando o evangelho com as pessoas simples, chamadas pessoas pobres. Muitas vezes essas pessoas pobres também tinham alguns vícios. Então o Senhor Jesus Cristo, respondendo aquelas críticas, ele contou 3 parábolas sucessivas, estão lá em Lucas 15, logo a partir do primeiro verso. Então ele falou sobre a parábola, da ovelha perdida, e fala que um pastor tomava conta de 100 ovelhas, e à tardezinha, quando ele foi fazer a conta, ele percebeu que das 100 ovelhas estava faltando uma. E ele deixou aquelas 99 lá juntinhas e foi buscar a que estava perdida. E só descansou quando achou aquela ovelha perdida e trouxe no seu braço, tratou dela, curou-a e assim por diante, e colocou-a juntamente com as 99. Imediatamente o Senhor Jesus Cristo falou sobre a mulher da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, era um dinheiro naquela época, e ela não sabe por que perdeu uma dracma. Então o que foi que ela fez? Abriu a janela, acendeu a candeia, pegou a vassoura e não cansou de varrer toda aquela casa para achar aquela moeda perdida, até que ela conseguiu achar aquela moeda perdida. Então ela chamou suas amigas e fez uma festa, fez uma comemoração. E termina com a parábola, que é chamada a parábola do filho pródigo. Pródigo é aquele que esbanja, esbanjador, que dilapida todo o dinheiro, a riqueza de alguém. E também pode ser considerado, segundo o dicionário, uma pessoa magnânima. Então, queridos, nós vamos abordar essa história que, juntamente com a parábola do samaritano, são talvez as mais conhecidas e as mais lidas. Diz a seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço disse para o seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Imagina, aquele jovem devia ter mais ou menos devia ter mais do que 30 anos, porque só a partir dos 30 anos que lá na cultura judaica a pessoa se tornava, vamos dizer assim, idônea, independente, de maior. E ele olha para seu pai, diz: Pai, dá-me a parte dos meus bens. Quer dizer, ele estava pedindo a herança dele adiantadamente, quando lá na lei judaica a herança só era dada para o filho quando o pai morria. E aquele pai tinha um amor incondicional, ele não refutou nada. E a palavra de Deus diz que ele repartiu os bens com os 2 filhos. Passaram-se alguns dias e aquele filho jovem, o filho caçula, conseguiu, usando a logística daquela época, colocar todos os seus bens à disposição para que ele fosse para uma terra longínqua. E a palavra de Deus diz que lá naquela terra ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, nós vamos abordar algumas condutas que levaram aquele filho mais moço a pedir a herança a seu pai, e as condutas que levaram-no a trocar um palácio por uma pocilga. A primeira conduta errada daquele jovem foi uma coisa que se chama soberba. A soberba cega o entendimento das pessoas, porque elas se acham tão capazes, somente elas se acham tão capazes, tão preparadas, entendem de todas as áreas do conhecimento humano, de negócios,
de fazenda, de bois, de eletrônica e assim por diante, do saber, e não aceita, vamos dizer assim, que alguém pense diferente do que ele. Então aquele jovem chegou para seu pai com uma soberba tão grande que ele deve ter pensado: se eu administrasse essa fazenda, eu ia fazer uma gestão diferente, eu ia usar isso, ia usar aquilo, aqueles meios daquela época. Meu pai é um pouco devagar, eu sou jovem, eu vou desenvolver isso mais assim por diante. Então aquele filho que tinha tudo em casa, ele não pensou hora nenhuma, nos dias, nos anos que esteve com seu pai, quando seu pai tinha um amor incondicional para com ele, não lhe faltava nada em casa, ele tinha tudo do bom e tudo do melhor. Ele nunca pensou que poderia magoar aquele pai que tinha criado ele com esmero, dando não só o amor incondicional, mas sendo um amigo dele e assim por diante. Ele planejou, essa que é a verdade, se afastar, romper completamente com seu pai. E a prova é, nós vamos falar sobre alguns argumentos. Primeiro, ele não disse para o pai para que cidade ou país ele ia, se apenas ia para a terra do cristão. Segundo, ele não deu o endereço para seu pai, ou seja, ele não queria ser mais encontrado pelo seu pai, ele queria uma ruptura completa. Ele não disse que ia sentir saudade do seu pai e que de vez em quando ele viria para estar com seu pai por algumas semanas. Ele também não disse que seu pai fosse visitá-lo lá naquela terra para onde ele ia trabalhar e desenvolver, não é? Uma grande fortuna a mais, já que seu pai não estava acompanhando o raciocínio dele. Ele não agradeceu pelos cuidados, pela assistência material, física, espiritual. Então, aquele jovem, ele não, hora nenhuma, ele pensou na tristeza que poderia causar ao seu pai. E o pai imediatamente, entregou-lhe tudo que lhe cabia, tudo que ele havia pedido. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Aquele filho amado foi criado com tanto amor, com tanto carinho. Ele abriu uma grande porta para andar na ilegalidade. E por isso aquele jovem deu o primeiro passo para que deixasse um palácio onde ele morava, onde ele era o filho do rei, onde tinha tudo à sua disposição, o amor, a fartura. E aquele jovem terminou trocando o palácio por uma pocilga. Um grande abraço para vocês. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Esse programa pode ser assistido pelo YouTube e por esse site. Um grande abraço para vocês e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. No próximo programa nós vamos abordar mais uma conduta errada daquele filho, que levou a deixar um palácio para morar numa pocilga.